Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos ao canal Palavra Revelada. Meu nome é Israel. Vamos falar aqui sobre os montes de Deus. Deus tem muitos montes. Você sabia que entre estes muitos montes de Deus, Deus escolheu um monte para ele habitar? Pois bem, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre qual é o monte, aonde esse monte está, qual é o nome deste lugar, da onde o monte fica, qual a localização e quem poderá habitar neste lugar. É isso que nós vamos descobrir segundo a palavra de Deus. Então, já de cara, abra comigo lá em Salmos capítulo 15, versículo de número 1. Lembrando que o livro dos Salmos não são capítulos, porque eles são o inário de Israel, tá bom? Então eles são cânticos. Então os cânticos dos Salmos são conhecidos como números e não capítulos. Então, Números 15, versículo de número 1, o Salmo 15, verso 1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Isso é Davi, o salmista, fazendo uma pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Deus tem um tabernáculo, Deus tem uma cidade e Deus tem um monte. E hoje nós vamos falar sobre o Monte Santo de Deus. Um outro dia, outra live, nós vamos falar sobre o tabernáculo e depois vamos falar sobre a cidade de Deus. Então ele pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Ora, ele vai e continua a pergunta: quem morará no teu santo monte? Quem vai poder morar e habitar no teu santo monte? Deus tem um santo monte. Eu quero que você abra comigo aí. Eu vou te dar textos e textos falando sobre esse monte de Deus que é tremendo, irmão. Você vai ver que monte poderoso, que coisa surreal nas escrituras sobre esse monte de Deus. Abra comigo em Salmos 48. Nós vamos falar sobre esse monte de Deus. Salmo 48, verso 1 diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Existe um monte. E aonde esse monte fica? Aonde esse monte está? Ele está no norte, porque aonde Deus está tem muitos montes, mas o monte principal de Deus, aonde ele habita, fica no norte. Olha o verso 2 do Salmo 48. Formoso de sítio, alegria de toda a terra, é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Ou seja, o nome deste monte é chamado Monte Sião e ele fica no lado do norte da cidade do grande rei. Isaías 14, verso 13. Abra comigo rapidamente, você vai ver. E diz assim, ó, falando sobre Lúcifer. E aliás, eu tenho aqui uma live completa só sobre Lúcifer, desde as pedras que ele carregava na sua cobertura até a sua queda, e como ele agora é coberto de bichos, furada a espada, aonde ele se assenta, bichos saem do seu corpo. É algo tremendo essa live aqui. Isaías 14, verso 13 diz assim, eu estou com minha Bíblia aqui, pega a sua aí também. E tu dizias no teu coração, Lúcifer: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação. Esse é o nome dado, Monte Sião, monte da congregação. Quando você lê isso na Bíblia, está falando do Monte Santo de Deus. No monte da congregação me assentarei. E agora onde fica esse monte? Aos lados do norte. Isaías 14, 13 está escrito. Ezequiel 28, 14. Abra comigo, Ezequiel 28, 14. Irmãos, Deus tem um monte tremendo. Deus está em um lugar alto. Glória a Deus por isso. Ezequiel 28, 14 dizia: E tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas tu andavas. Falando de Lúcifer, ele estava no monte santo de Deus, ele foi ungido em cima desse monte santo de Deus. Aliás, toda a igreja será ungida neste santo monte de Deus. A gente vai descobrir isso também. Abra comigo aí, Salmos 24. Salmos 24, versículo de número 3. Vamos ver sobre esse monte. Diz assim, ó, Salmos 24, verso 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam, tudo é do Senhor. Porque ele fundou sobre os mares, afirmou sobre os rios. Olha o verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Quem subirá ao monte do Senhor? Existe um lugar onde a gente vai subir, onde a gente vai estar com Ele, onde a gente vai morar, vai habitar, onde a gente vai ser ungido. A igreja do Senhor tem um lugar onde a gente vai, o monte santo de Deus, aleluia. Lá em Salmos, isso aqui está em Salmos 24, verso 3. Agora, Deus tem muitos montes. Deus tem muitos montes. Abra comigo em Salmo 68. Salmo 68. Você vai ver algo tremendo aqui, irmão. Salmo 68, versículo de número 15 e versículo de número 16. Diz assim, ó: O monte de Deus é como o monte de Bazã. Como que é o monte de Bazã? Um monte muito elevado.
um monte elevado, como o monte de Bazã. Esse é o monte de Deus. Verso 16: Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação. O Monte Sião é o monte que Deus desejou para a sua habitação. E o Senhor habitará nele eternamente. Entenda, Deus tem muitos montes, mas ele decidiu habitar no Monte Santo, chamado Monte Sião, o Monte da Congregação, aonde está para os lados do norte. Deus decidiu habitar. Agora eu quero trazer algo aqui profundo para vocês, muito profundo. Nestes montes de Deus, Deus tem milhares de carros, irmãos. A Bíblia diz que Deus tem milhares de carros. E existem 2 montes a qual Deus guarda os seus carros. Deus tem muitos montes. Ele habitou, fez a sua habitação, a sua morada no Monte Sião. E em alguns desses montes de Deus, Deus guarda os seus carros. Em Zacarias, nós vamos ver que esses montes, alguns desses montes são montes de bronze, onde Deus guarda os seus carros. Lá em Zacarias capítulo 6, verso 1, o profeta Zacarias vai ter uma visão e ele vai dizer: eu vi os montes de Deus, e estes montes onde Deus guardava os seus carros eram montes de bronze. Zacarias 6, verso 1 diz: e outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. Olha que tremendo! Deus tem carros, Deus tem montes, os montes são feitos de bronze. Estes carros estavam entre esses 2 montes de bronze, porque é o estacionamento de Deus. Deus tem muitos carros, glória a Deus por isso. E nós vamos descobrir ainda na palavra de Deus sobre esses montes. Lá em Hebreus vai falar sobre esse monte de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 22, você encontra isso. Olha o que está escrito: mas chegastes ao Monte Sião. Olha o nome do monte, Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Viu que Deus tem uma cidade? Nós vamos falar sobre essa cidade. A Jerusalém celestial, aos muitos e milhares de anjos, Deus está nela. Isaías 14, no versículo de número 1, nós vamos ver sobre esse monte também. Abra aí comigo a Bíblia, Isaías 14, verso de número 1. Anote isso daí, grave no seu coração, porque Deus tem um monte, o Monte Santo de Deus, o Monte Sião, o Monte da Congregação. Olha, Isaías 14:1 diz: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra. Deus vai fazer isso. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, cada um de nós os salvos, e se achegarão à casa de Jacó. Deus vai fazer isso. Deus é quem vai unir todos os povos. Deus é quem vai unir a nação de Israel com o seu povo, com a igreja, e ele vai levar para ser ungido nesse Monte Sião, nesse monte da congregação. Glória a Deus por isso. Olha aí, Isaías capítulo 2, versículo de número 1. Que coisa tremenda, irmãos, é a Bíblia. Isaías capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim: a palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Ele teve uma visão. E aconteceu nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Deus, a casa do Senhor, no cume dos montes se firmará, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão a eles todas as nações, terão que subir a esse monte, e irão muitos povos para este monte, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião, do monte Sião, sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice. Tudo isso daqui de Isaías capítulo 2, verso 1 ao 4 está falando sobre o milênio. Nós vamos fazer uma live aqui só sobre o milênio. E uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Por quê? Porque de Jerusalém, do Monte Sião, sairá a lei para toda a terra durante o milênio. Isso é muito tremendo. Agora nós vamos ver que lá em Apocalipse, este monte está lá, porque Deus habita sobre o Monte Sião. Deus habita sobre o Monte Sião. Apocalipse capítulo 21, está escrito assim, versículo de número 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte. Este monte é grande e alto. E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Esse monte vai descer, irmão, do céu. E Deus está lá. A Nova Jerusalém está lá. O tabernáculo de Deus está lá, sobre esse monte, o Monte Sião. Muito tremendo isso daí.
versículo de número 27, está escrito assim, ó: e não entrará nela, na Nova Jerusalém, não entrará coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Agora, por que não pode entrar na Nova Jerusalém, aonde Deus está, sobre essa grande montanha? A Nova Jerusalém está sobre um grande monte chamado Monte Sião, monte da congregação. Deus habita lá, ao lado do norte, e este monte vai descer. É como disse o profeta Daniel, que veio uma pedrinha, e eu tenho aqui um estudo só sobre Daniel. Essa pedrinha desceu, bateu no pé da estátua que representava o reino da Babilônia, de Nabucodonosor, representava a cabeça de ouro, os braços de prata, o ventre de bronze, a coxa de ferro e os pés de ferro com barro. Representava a Babilônia, os medos e os persas, Alexandre o Grande, Roma, e agora a mistura de Roma com o povo. E essa pedrinha, não tirada pela mão do homem, bateu nos pés da estátua, destruiu todos esses reinos e se fez uma grande montanha, porque Deus habita em um santo monte, chamado Monte da Congregação, Monte Sião. Fica dos lados do norte, e Deus vai descer e ele vai governar de Sião. De lá sairá a lei para todas as nações no tempo do milênio, durante um período de 1000 anos nessa terra. Agora, quem poderá habitar nesse monte? Quem poderá subir ao monte do Senhor? Essa foi a pergunta do salmista, onde a gente começou em Salmos 15. Abra lá novamente, Salmo 15, verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Essa é a pergunta do salmista. Esse é o questionamento do salmista. Eu quero aprender como morar no teu santo monte. E aí, a Bíblia vai te trazer uma série de coisas, uma série de lista, da onde você pode tirar ensinamentos para aquele que vai morar no santo monte. Por exemplo, aqui no Salmo 15, a partir do verso 2 até o verso 5, ele vai te dar uma lista de 10 coisas, de 10 tipos de pessoas que não praticam estas coisas, que poderão lá habitar. Por exemplo, ele diz que aqueles que praticam a sinceridade pode habitar, aquele que pratica a justiça pode habitar, aquele que fala com verdade no seu coração pode habitar, aquele que não defama com sua língua poderá habitar, quem não faz mal ao seu próximo, que não aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, aqueles cujos olhos ele não despreza, aquele que honra os que temem ao Senhor. Ele vai falar, aquele que jura dano, contudo não muda, ele não tem mudança, e a sua palavra é verdadeira, é fiel. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, aquele que não recebe peitas contra os inocentes. Quem faz isto não será abalado. Ele te dá uma lista daquilo que você tem que fazer e daquilo que você não tem que fazer. E ainda, para complementar essa lista, porque essa lista tem aqui, tem lá em Apocalipse, tem em vários lugares o que a gente não deve fazer e o que a gente tem que fazer para habitar no Monte Santo de Deus. Então você vai ver aqui, acompanhe comigo um pouco mais dessa lista. Salmo 24, verso 3, ele pergunta: quem subirá ao Monte Santo do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? E olha aqui novamente o verso 4. Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então nós temos aqui, irmãos, que entender como agir para com Deus, porque nós temos que ser fiéis em toda a nossa conduta para que nós possamos habitar no Monte Santo de Deus, chamado Monte Sião, onde Deus habita, onde Deus está, aos lados do norte. De lá sairá a lei e ele governará essa terra por 1000 anos. E este monte está descendo como a cidade santa, a Nova Jerusalém, está descendo do céu para esta terra, para governar por 1000 anos. E agora eu quero que você entenda isto, e eu quero te fazer o convite para que você possa primeiramente entregar sua vida a Cristo. Segundo, aqueles que já entregaram sua vida a Cristo, que você possa deixar o Espírito Santo fluir em você, para que haja mudança de vida, para que haja mudança de comportamento, de caráter, e que você possa entrar e habitar e morar dentro da cidade de Deus, que está sobre este grande monte chamado Monte Sião. Fique com Deus, que Deus te abençoe e receba essa palavra. Se inscreva no canal, acompanhe os vídeos, receba as notificações, deixe o seu like e que Deus te abençoe.